13.105. Código de Processo Civil. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Parte geral, livro 1, das normas processuais civis, título único, das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, capítulo 1, das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfeita. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade e razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica 1. À tutela provisória de urgência. 2. Às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2º e 3º. 3. A decisão prevista no artigo 701. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os fundamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, inciso 1, as sentenças proferidas em audiências homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Inciso 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento, de casos repetitivos. Inciso 3º. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4º. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. 5º. O julgamento de embargos de declaração. 6º. Julgamento de agravo interno. 7º. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal.
9. A causa que exija urgência do julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme é o caso, no parágrafo 3º, o processo que é, inciso 1, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Segundo, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil faça parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.